bem-vindos ao Estúdio AgriPlay, dentro do espaço da Pig Fair, no 17º Simpósio Brasil Sul de Suinocultura. E eu estou recebendo um amigo querido aqui, Vamiré Luiz Sens Júnior, é gerente executivo de sustentabilidade agropecuária da Seara Alimentos. Toma a liberdade de te chamar de amigo, Vamiré. Você é muito acessível e está sempre disponível para falar conosco. Bom dia, Pri. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês nesse evento tão importante para o setor. Vamiré, você compôs uma banca que eu sei que até atrasou, né, os debates, que foi uma banca de representantes das agroindústrias que falaram sobre o bem-estar animal, sustentabilidade. Eu queria aproveitar para aprofundar alguns pontos aqui com você. E a minha primeira pergunta é sobre a Seara. A Seara tem uma cadeia de fornecimento de grande escala. Como que o grupo tem trabalhado para garantir a padronização das práticas de bem-estar animal em diferentes unidades da região? Bom, o bem-estar animal ele é um tema multidisciplinar. Ele envolve muitas áreas, muitos temas, e ele nunca pode ser trabalhado de maneira individual, né? Então, atualmente a gente tem um time muito forte de especialistas dedicados na nutrição, né, na boa alimentação dos animais, no manejo, nas tecnologias, e a gente acaba juntando todas essas habilidades para garantir o que a gente chama dos 5 domínios de bem-estar animal, né? Para que o animal realmente tenha uma vida de muita qualidade e que o que a gente chama de, o que a gente costuma comentar que vale a pena ser vivida, né? Então, a gente trabalha muito também com capacitação, tá? E para que a gente consiga incorporar a cultura de bem-estar animal na nossa cadeia produtiva. Não existe condição da gente ter um animal e ter bom desempenho e ter um processo sustentável sem as boas práticas de produção. E o bem-estar animal, ele acaba acomodando isso tudo através das boas práticas de produção. Então a gente tem o nosso comitê de bem-estar animal, onde a gente discute os temas mais estratégicos. A gente tem os nossos times de especialistas olhando para o mundo inteiro para ver o que tem de melhor para que a gente possa trazer e se manter na vanguarda realmente dos temas, né? E uma equipe dedicada à operação que faz a execução das boas práticas de bem-estar animal para garantir que tudo chegue da melhor forma, com a melhor eficiência, atendendo todos os padrões aí recomendados para a boa produção dos animais. Vamiré, no painel a gente ouviu diferentes realidades de estratégias das agroindústrias. O que você destacaria como boas práticas apresentadas por outros players e que dialogam com o que a Seara já vem fazendo ou pretende implementar? Olha, Priscila, eu vejo que existe um gap muito grande em comunicação de bem-estar animal, né? Eu vejo muitas práticas sendo executadas, consolidadas e que ainda são desconhecidas pelo mercado, né? Então uma grande oportunidade que a gente tem é de comunicar mais o bem-estar animal. E eu vejo uma evolução muito grande nesse tema, através de sites que dão transparência, né? Hoje o consumidor ele tem um acesso à informação e ele não quer desprender muito tempo atrás da informação. Ele quer que a informação esteja fácil, acessível e que atenda a expectativa dele. Então, os sites das empresas, principalmente de sustentabilidade, eles têm se estruturado para levar essa informação com facilidade, para dar visibilidade de como as coisas acontecem, o porquê elas acontecem, inclusive dos compromissos públicos que as empresas estão assumindo com relação a essas boas práticas, né? Seja de bem-estar animal, e a gente pode incorporar ele dentro da sustentabilidade, né? Passando no detalhe tudo que está acontecendo, e eu acho que essa é uma excelente prática, tá? Eu vejo uma aproximação muito grande com as entidades, com a academia, com as próprias ONGs que acabam trabalhando estes temas no sentido de levar mais informação e levar informação que capacite o nosso consumidor e que dê mais conhecimento e leve realmente essa fortaleza
que é o sistema de produção de suínos, né? Na suinocultura, fases como maternidade e pós-parto são críticas para o bem-estar. Quais mudanças recentes a Seara implementou que trouxeram resultados mensuráveis para a saúde e produtividade dos animais? Bom, em bem-estar animal, um dos pontos que a gente procura trabalhar muito é a questão de conforto, né? Realmente a fêmea se sentir bem na instalação que ela está alojada, para que ela tenha condição de ter um bom consumo, né? E que esse bom consumo reverbere numa boa produção de leite para boa nutrição dos leitões, né? Uma fêmea que consome bem, ela acaba produzindo mais leite. Isso acaba impactando no ganho de peso diário dos leitões. Você tem, através do leite, aí uma maior uma elevação do padrão de saúde dos animais e você prepara ele melhor para as próximas fases. Então isso te traz melhores conversões alimentares, animais mais saudáveis acabam demandando menos insumos de medicamento e acabam demandando menor manejo, menor atenção e entregando mais aquilo que a gente precisa, né? Que é a otimização dos recursos naturais, da ração que a gente tem, da água, de toda a energia elétrica gasta na produção, de toda a lenha, de todo aquecimento, e a gente acaba entregando um alimento mais competitivo em termos de custo e com maior qualidade, né? E isso a gente faz colocando ambiência e climatização dentro das maternidades. Então a Seara tem investido bastante nesse tema para que a gente proporcione o maior conforto para essas fêmeas, para que elas fiquem realmente muito confortáveis e produtivas. Vamiré, quando a gente fala de bem-estar animal, alguns pontos a gente já são conhecidos de todos. O que tem surgido de mais novo nessa área, assim, que as pessoas talvez ainda não tenham tanto conhecimento ou esteja ainda num rol de conhecimento um pouco mais restrito? Ok. Eu tenho acompanhado bastante. Tem alguns temas que eles já são muito debatidos, né, muito conhecidos, mas o que eu entendo, e é uma percepção minha, acompanhando toda a evolução desse cenário, é com relação à gestão digital, tá? Eu vejo que hoje a gente ainda tem uma limitação muito grande de tempo, e o tempo é um recurso escasso, né? E eu vejo essa gestão acontecendo de maneira muito analógica ainda, né? O técnico ele tem que, muitas vezes, ir até a granja para identificar alguma situação que está saindo daquilo que se espera. E eu vejo a gestão da informação de maneira digital proporcionando maior velocidade, maior identificação dos desvios, seja um desvio de temperatura nas instalações, de umidade, de qualidade de ar, de velocidade de ar, e que o sistema digital ele vai trazer para nós isso de maneira full time. A gente vai ficar conectado às integrações, podendo direcionar de maneira focada a mão de obra dos técnicos ou mesmo a mão de obra do produtor, né? Através de alarmes que chamem atenção para aquilo que está passando despercebido, ou através do gerenciamento da rotina, que vai permitir a gente entrar com um protagonismo muito maior, corrigindo os problemas antes mesmo que eles nos afetem nos nossos indicadores e comprometam o bem-estar animal dos animais. Isso vai fazer com que a gente seja muito mais eficiente e eu aposto bastante nessa agenda aí. Acho que isso aí está muito relacionado com uma questão que eu ia te trazer agora sobre apontar uma tendência que a Seara enxerga para os próximos anos. Pode-se dizer que seja isso ou tem alguma outra coisa diferente? Não, eu acho que é isso. Eu entendo que é isso, né? Eu acho que, somado à digitalização de todo o processo, a gente coloca uma outra camada aí, né, mais à frente, que é a questão da inteligência artificial, né? Que é juntar todos esses dados e já colocar para nós, de maneira mais assertiva ainda, aquilo que realmente precisa ser feito, né? E, de novo, acelerando o processo, trazendo mais eficiência, ganhando tempo, reduzindo custo, reduzindo perda, né? E gerando mais competitividade para todo mundo que está envolvido nessa cadeia.
Eu imagino mesmo que a gente considera que as decisões têm que ser tomadas de maneira muito rápida. Quando a gente fala de nutrição animal, algumas mudanças precisam ser feitas e a inteligência artificial vem acelerar isso numa escala que a gente não faz ideia. Exatamente. Né? A gente costuma dizer que muito das decisões são tomadas pelo retrovisor, né? E a gente precisa começar a tomar essas decisões olhando para frente, pelo para-brisa, né? Pilotar olhando pelo retrovisor, ele é muito perigoso. A gente precisa pilotar olhando para frente. Agora, uma empresa como a Seara, eu vou te fazer uma pergunta aqui. É lógico que eu acho que vocês têm isso mapeado, né? É lógico que eu acho, não. É lógico que vocês têm isso mapeado. O que mudou nos últimos 5 anos na percepção de clientes, consumidores e parceiros sobre o bem-estar animal? Isso já influencia decisões estratégicas ou comerciais da Seara? Eu acho que sim. Os consumidores, eles têm evoluído muito o perfil do consumidor. O consumidor, ele está muito mais inteirado, né? E ele está muito mais comprometido com a sociedade, comprometido com o planeta, toda essa questão da pauta de aquecimento global, né? Esses episódios climáticos extremos que a gente tem vivido, né? O Rio Grande do Sul tem sofrido isso de maneira muito impactante, né? Então, eu vejo que o consumidor, ele quer saber, de fato, qual que é o impacto que aquele alimento está gerando na sociedade e no planeta. Então, ele quer realmente um alimento que seja sustentável, que respeite o meio ambiente, que otimize os recursos naturais, né? Que tenha uma pauta de respeito às fontes hídricas, né? E que gere um impacto positivo na comunidade, né? Então, está gerando emprego em condições dignas, né? Está levando qualidade de vida para quem está envolvido nessa cadeia produtiva. Então, o cliente, ele está muito mais, o consumidor, ele está muito comprometido com essa pauta. E as empresas, elas estão se estruturando cada vez mais para atender essa expectativa e, além disso, para comunicar de maneira assertiva que, ao consumir determinados alimentos, o cliente também está comprometido com o bem-estar animal, com as boas práticas de produção, com o cuidado da sociedade, né? E com o planeta também. Vamiré, alguma mensagem importante que eu deixei de te perguntar que você quer deixar registrado aqui? Não, Pri, eu quero te agradecer a oportunidade de falar um pouco mais aí sobre a nossa suinocultura, né? A gente tem muito carinho, né? Eu queria deixar um abraço e um agradecimento para os nossos produtores, que são os grandes comprometidos aí em colocar essas boas práticas no campo e entregar esse produto com cada vez mais qualidade aí para os nossos consumidores. Obrigada, Vamiré, obrigada pelas informações. E você que está nos acompanhando, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar as melhores entrevistas do setor.